Eu fui ao nosso site Liga Democrática para procurar a postagem que estava em alta, mais assistida, para fazer esse vídeo, para trazer para vocês. E eu encontrei algo que me surpreendeu. Eu encontrei um texto de uma entrevista dada por um padre que fala sobre o comportamento cristão e o que está acontecendo com o bolsonarismo. E como eu apareço com muita frequência para falar que religião tem sido muito negativa nesse momento do bolsonarismo no Brasil, eu achei que seria duplamente interessante porque o texto por si é muito bom e também é uma oportunidade de eu trazer para você alguém da religião falando de forma magistral sobre o comportamento cristão, até para que você entenda por que neste momento, com o Bolsonaro destruindo o nosso país, esmagando os pobres, levando à morte mais de 100 e tantas mil pessoas por causa de uma má gestão, a igreja está obrigada a tratar desse assunto. Eu compartilho com você esse sentimento de que os líderes religiosos não deveriam se meter nas decisões político-partidárias da nossa sociedade. Mas quando existe alguém na política partidária provocando a morte de pessoas, provocando genocídio, acabando com a vida de milhares de mulheres, crianças, pobres e excluídos, isso acaba se tornando um assunto de todos, especialmente quando esse líder se diz um proclamado de Deus. É obrigação da igreja informar até mesmo que isso não é verdade, que um enviado de Deus jamais se prestaria a esse tipo de papel. Mas o objetivo do vídeo não é nem que você se convença pelas minhas palavras, eu peço a você que escute as palavras do padre Júlio Lancelotti, da paróquia de São Miguel, e veja se este homem não está trazendo os verdadeiros valores cristãos que você, de qualquer denominação cristã que seja, deveria zelar. Mas antes de trazer para você o texto, eu vou lembrar que você está no canal Rony Telles. Aqui a gente combate toda essa onda de culto, a ignorância que chegou até a presidência da República. E se você quer ajudar, se você quer ter um conteúdo de maior qualidade, se você quer se afastar cada vez mais da ignorância, está no grupo de pessoas certo. Junte-se a nós, estamos chegando aos 200 mil inscritos. Venha pra cá, se inscreva porque é de graça, basta você clicar no botão inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, comenta aí embaixo o que você acha do texto do padre, qual é a outra publicação da sua vertente que você também acha interessante. Todo esse espaço é para você se manifestar mesmo. Esse texto foi extraído de uma entrevista concedida à revista Veja pelo padre Júlio Lancelotti, da paróquia de São Miguel de Arcanjo. E você pode acessá-lo na íntegra no site liga.tv.br, cujo link está no primeiro comentário fixado. Este padre já foi acusado diversas vezes pelas alas mais tradicionais da Igreja Católica de ir contra o bom comportamento do cristianismo. O sacerdote tem 71 anos e você vai entender agora por que ele é acusado de ir contra o bom comportamento pela ala conservadora. Ele tem se dedicado há mais de 35 anos a apoiar os mais vulneráveis. Em sua trajetória, ele já realizou trabalhos com pessoas em situação de rua, com população LGBTQI+, com pessoas com HIV e jovens encarcerados. Ele é ativista pelos direitos humanos, é constantemente vítima de ameaças e já foi até mesmo processado pelo presidente Jabuti Chifrudo quando ele era ainda deputado, porque o padre disse que o Jabuti Chifrudo era homofóbico, machista e racista. Veja só que absurdo esse padre falou. Apesar disso, o pároco não abre mão de se posicionar quando é necessário, especialmente quando se trata de defender as minorias. Nessa entrevista, ele foi perguntado sobre o que achava daquele vídeo que a gente trouxe aqui no canal do padre Edson Tagliaferro, que disse que as pessoas que votaram em Bolsonaro deveriam se confessar. Perguntaram a ele se ele acreditava que essas pessoas devem se confessar mesmo. Ele disse que a expressão do padre Edson Tagliaferro foi uma linguagem religiosa usada para chamar a atenção para a responsabilidade social dos atos das pessoas. Para que algo seja pecado, ele lembra, segundo a doutrina católica, é preciso que essa pessoa saiba que está errado, saber as consequências e que tenha a liberdade de optar escolhendo fazer, mesmo ciente de tudo isso. E ele disse que acha que ninguém virá ao confessionário de fato falar que votou em Bolsonaro, mas que é necessário sim que se entenda que as nossas escolhas têm consequências e que ninguém
deve votar pensando somente em si mesmo, mas pensando nos indígenas, nos quilombolas, nas comunidades LGBTQ+, e nos desempregados e em todos os outros cidadãos que vão compartilhar daquela mesma decisão. O entrevistador lembrou ao padre que muitos dos eleitores de Bolsonaro votaram nele pela suposta agenda contra o aborto. E se ele não achava que esse valor era plausível, visto que é um valor muito importante para a Igreja Católica. Olha só a resposta que o padre deu. Ele disse que acredita que isso é uma desculpa de quem votou em Bolsonaro. A causa do aborto é uma cortina de fumaça. Ninguém está pensando em aborto na hora de votar. Que ótimo é a pessoa ser contra o aborto, na opinião dele. Mas essa pessoa defende e protege as mulheres violentadas? Essa pessoa procurou saber se o candidato em questão é misógino e acha que feminicídio é uma invenção da esquerda? A discussão sobre o tema não pode ser desvinculada do corpo, da dignidade e da vida da mulher. Isso é uma cortina de fumaça moralista que empobrece a discussão usada pelos neopentecostais para enganar o povo. Eu queria que você fizesse uma pausa no meio desse vídeo agora para raciocinar se o que esse padre está dizendo é política. Se ele está falando aqui de votar num projeto, num pacote, numa relação internacional, ou se ele está falando exatamente dos valores cristãos, da moralidade que se tem que defender dentro da igreja. Se não foi exatamente isso que Jesus Cristo fez, caso você seja cristão, quando ele veio à Terra. Ele participou de vários encontros com pessoas, saiu às ruas e observou o comportamento dessas pessoas e começou a dizer um por um quais eram os erros nas práticas dessas pessoas. Inclusive as suas hipocrisias, com várias passagens muito famosas, como, por exemplo, a passagem em que ele defendeu uma prostituta, a passagem onde ele falou dos esbanjos com dinheiro, a passagem onde ele ensinou para as pessoas que os seres humanos não estão aqui para julgar, mas sim cada um fazer a sua tarefa. É nessa hora, meus amigos, que eu gostaria que você entendesse que quando um padre ou um pastor ou qualquer outro tipo de líder religioso fala de Bolsonaro e das suas maldades, essa pessoa não está falando de política partidária. Quando um político tem uma agenda que agride a vida, que agride o indivíduo, que mata, que condena pobres a uma sentença de crueldade, esse político está violando os valores humanos. Ou, se você é religioso, de valores divinos. E essa conjuntura de planetas que faz necessário que um líder religioso tenha que apontar esses problemas só aconteceu recentemente depois da posse de Bolsonaro. A partir daí, o entrevistador perguntou se o padre achava que essas pautas morais não eram verdadeiras para os eleitores de Bolsonaro. Segundo ele, a sociedade já se emancipou desse moralismo há muito tempo. Em algumas eleições passadas, falar de camisinha, de anticoncepcional era uma celeuma. Hoje ninguém mais liga para isso. Ele acha que essa coisa de moral é uma bela desculpa para esconder o neofascismo, o autoritarismo e o rechaço aos pobres. Se a pessoa diz, eu sou contra o aborto, mas não se importa com os índios, eu sou contra o aborto, mas não é contra o genocídio da juventude negra, eu sou contra o aborto, mas não sou contra uma higienização racial, tem alguma coisa de errado nisso. E o padre ainda finaliza dizendo, se a pessoa é contra o aborto, é portanto contra toda forma de violência. Sendo assim, por que aquele que não foi abortado agora deve ser chacinado? E isso aceito pela sociedade. Eu sinceramente achei excelente o posicionamento do padre Júlio Lancelotti. Para mim são palavras de um ser humano que se preocupa com o valor à vida, com o amor ao próximo, com a verdadeira moral e não com o reacionarismo. Não precisava ser um líder religioso para ter percebido essas coisas, mas é muito bom quando você entende que até mesmo entre esses líderes há aqueles que estão com as suas antenas viradas para o que Jesus Cristo transmitiu quando desceu aqui na Terra. Jesus Cristo, quando desceu, veio exatamente para mostrar aos homens a perversão, a subversão dos valores cristãos. Tudo que está sendo executado agora, 2020 anos depois, tem relação direta com todos os erros que Jesus Cristo apontou quando desceu na Terra. E este padre não faz nada mais do que mostrar isso.
escancarar isso para a sociedade. E isso incomoda pelo menos 50 e tantos milhões de pessoas que votaram em Bolsonaro. Muito provavelmente por isso ele é dito um padre rebelde pela ala conservadora da Igreja Católica, que nesse momento, quando não se manifesta perante esses desmandos, assim como todas as outras vertentes religiosas, está muito mais preocupada com manter a porcentagem de eleitores bolsonaristas dentro das suas casas do que esfregar na cara delas a realidade simples. A realidade de que Bolsonaro significa mal, e o mal é assunto a se tratar na religião, sim. Este vídeo eu espero que você entenda como uma contraparte àqueles vídeos onde eu faço para mostrar que a religião atrapalhou muito. Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para você que mesmo entre os líderes religiosos, há aqueles que não se venderam a esse projeto e estão dispostos a enfrentar até mesmo as lideranças da sua igreja para defender o real valor cristão, os quais eles prometeram dedicar à sua vida. Se você gosta desse trabalho, não se esqueça, apoie o canal Rony Teles. Você pode fazer isso se inscrevendo, você pode fazer isso sentando o dedo no like, você pode fazer isso compartilhando nas suas redes sociais e se você tem condições, assine o canal para ajudar nessa tarefa difícil, que é estar aqui no YouTube enfrentando as críticas diárias de muitas pessoas que às vezes precisam mais da nossa ajuda do que percebem. Senta o dedo no like, compartilha nas suas redes sociais, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações. A gente se vê amanhã, um abraço. Fui!